Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao mini curso Matemática com Python, que será oferecido aí na 9ª edição da Semana Acadêmica de Engenharia Elétrica do Instituto Federal da Bahia, campus Vitória da Conquista. Nesse vídeo aqui, gente, nós vamos atacar o tópico 7, que é a manipulação de arquivos do tipo TXT. Um arquivo TXT é um arquivo de texto simples que armazena dados em formato ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Ele é utilizado para armazenar informações em formato de texto simples, sem formatação ou recursos avançados, e pode ser aberto por praticamente qualquer editor de texto, seja no sistema operacional Windows, Mac ou Linux. Esses arquivos são amplamente utilizados para armazenar notas, listas, instruções, entre outras informações que não requerem recursos avançados de formatação ou processamento. Além disso, são comuns para armazenamento de dados em formato tabular, com tabelas, para importação em programas de análise de dados ou planilhas eletrônicas, tá certo? Então são arquivos assim que eu diria que eles têm a funcionalidade de intercambiar informações entre esses diferentes sistemas. Pode ser um Windows, Mac ou Linux, você fez um TXT aqui em um, você consegue abrir no outro facilmente. Então você consegue intercambiar fácil informações com ele. Talvez essa seja a principal vantagem de um arquivo TXT, tá certo? Nessa primeira parte aqui, vamos aprender a ler um TXT. No próximo vídeo a gente vai aprender a gravar, informações do TXT. Então, por enquanto aqui a gente vai querer apenas acessar informações de um arquivo de texto. Para isso, gente, eu vou sair aqui do modo slide, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês o seguinte: onde é que o arquivo TXT fica na nossa pasta? Eu tenho aqui dois arquivos TXT, tá certo? Esse é arquivo.txt e arquivo1.txt. Então aqui, ó, arquivo1.txt, está gravado o meu nome, Alan de Souza Soares, e arquivo.txt está gravado a frase curso Python, tá certo? Eu posso também criar um arquivo TXT, aqui new text file, aí eu dou um nome para ele, ou posso até mesmo fazer o upload para essa pasta aqui. Eu recomendo que você coloque os arquivos que você for abrir no Jupyter aqui nessa pasta. Por quê? Porque fica mais fácil de acessar, porque o caminho daqui é direto, é só botar o nome do arquivo, como a gente vai ver daqui a pouco. Se você quiser acessar um arquivo que está numa pasta do seu computador, por exemplo, um arquivo muito grande, que não compensa subir ele aqui para o Jupyter, aí você vai ter que colocar todo o endereço até chegar ao arquivo, tá certo? Então, nesse caso aqui, vamos voltar aqui para a nossa apresentação, tá certo? Vou voltar para o modo slide. Então, vamos ver como ler um TXT. Nesse caso aqui, primeiro para ler um TXT eu preciso abrir, beleza? Então eu vou usar aqui uma variável arq1 que vai armazenar o conteúdo do arquivo1.txt. O comando para fazer isso é o seguinte: eu boto aqui igual, open, ele vai abrir, né? Aí eu boto o nome do arquivo e sua extensão, entre aspas, vírgula, R entre aspas, que é o nome do arquivo, e aqui R de read, ler. Então eu só vou ler o arquivo, eu não vou alterar o seu conteúdo, tá certo? Então eu preciso executar aqui. Então esta variável aqui, ela recebeu, o conteúdo do arquivo1.txt. Para eu ver esse conteúdo em tela, eu posso utilizar o comando print arq1.read. Quer dizer, o arquivo 1 vai ser lido e a informação que foi lida vai ser impressa em tela, tá certo? Então, eu vou dar um Ctrl Enter aqui, ó, Alan de Souza Soares. Se eu mudasse aqui para apenas arquivo, desse um Ctrl Enter, pronto. O arquivo 1 agora, arq1, armazenou o conteúdo de arquivo.txt. Se eu der Ctrl Enter aqui, ó, curso Python, certo? Então, a gente conseguiu o quê? Acessar o arquivo. Vou botar aqui arquivo 1, que é o que eu estou utilizando com mais frequência, tá certo? Dei aqui um Ctrl Enter, voltando aqui, Alan de Souza Soares. O que acontece? Entre as muitas funcionalidades que nós temos, que nós podemos fazer com um arquivo de texto, uma delas é contar o número de caracteres e espaços em branco que tem, ou seja, espaços que foram utilizados, Então, nesse caso, o comando é esse, arq1.tel, aí você abre parênteses, então é a função de argumento vazio, tá certo? Nesse caso aqui, o print é exatamente para eu ver esse valor em tela, tá certo? Então aqui eu vou dar Ctrl Enter, deu 21. 21 por quê? Porque nós temos aqui 21 caracteres e espaços em brancos que foram utilizados. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, certo? Então, os 21 espaços de memória que foram utilizados aí, foram contados aqui. Então, essa contagem muitas vezes pode ser importante em algumas situações. Há muitas outras funções, eu não vou me estender muito aqui, tá certo? O mais importante aqui para nós talvez seja a leitura do arquivo, tá certo? Saber o conteúdo interno dele. Beleza? Mas dá para fazer bastante coisa. Se você quiser mais informações sobre isso, existe uma playlist no meu canal chamado Curso Básico Python para Análise de Dados. Então lá, todos os tópicos que eu falo aqui, lá eu falo de forma bastante aprofundada, né? Destrinchando bem, mostrando bastante função, o máximo que eu conseguir compilar eu coloco lá nos vídeos, tá certo? Então, gente, acontece uma coisa o seguinte, ó, que é bem interessante. Quando eu leio um arquivo, né? Eu leio ele do começo até o fim e eu paro no fim, ou seja, o programa ele para a leitura no fim do arquivo. Então, se eu voltar e compilar aqui de novo, ó, essa parte aqui de novo, não vai aparecer nada aqui em tela, porque ele está no final aqui. Ó. Então, ó, Ctrl, Enter, ó, ele não leu nada. Por quê? Não tem mais nada para ele ler. Então, ele lê só uma vez. Aí, para eu poder ler o arquivo de novo, existe esse comandozinho aqui, ó, arq1.seek00. Então, ele volta para a origem, tá certo? Então, eu vou dar aqui um Ctrl Enter. E aí, o mesmo comando que está aqui, né, se eu executar de novo, ó, Alan de Souza Soares. Só que como ele leu, né, ele foi lá para o final. Então, para eu voltar para o começo, para eu aplicar mais uma funçãozinha interessante, né, que tem aqui abaixo, eu preciso compilar aqui de novo. Compilei de novo, beleza. Está lá no começo do arquivo, a leitura. Aqui eu quero ler só os 10 primeiros caracteres. Eu não quero ler todo o arquivo. Se eu quiser ler todo o arquivo, eu boto arq1.read com argumento vazio, mas eu quero ler os 10 primeiros caracteres, então eu boto um 10 aqui, certo? Quando eu compilar, o que vai acontecer? Alan de S. Quantos caracteres tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres. Exatamente o que eu mencionei, né? Então aqui os 10 primeiros caracteres foram lidos, beleza? Então, né, uma coisa importante, né, que a gente tem, eu até coloquei aqui, botei em vermelho, é o seguinte. A gente tem que se lembrar de fechar o arquivo assim que a gente terminar de lê-lo ou de manipulá-lo. Né? A gente, por enquanto, aqui não está manipulando o arquivo, só está acessando o seu conteúdo. Por que isso? Ó, quando um arquivo é aberto no programa Python, o sistema operacional cria um objeto que mantém o controle do arquivo e permite que o programa leia e escreva nele. Se o arquivo não for fechado corretamente, podemos ter problemas como vazamento de memória. A memória ocupada pelo objeto do arquivo não será liberada e pode levar à falta de memória do sistema. Imagina se abrir um arquivo muito grande, pesado. Né? Isso não ocorre só com TXT, não. Ocorre com qualquer arquivo. Então você abriu um arquivo pesado, então ele fica ali consumindo memória. Se você não fechá-lo, a memória vai ficar lá parada nele. Entendeu? Então você vai perder memória com isso. Perda de dados. Os dados ainda podem estar armazenados no buffer e não serem gravados no disco. Isso pode levar a uma perda de dados. Por exemplo, você abriu um arquivo, usou ele lá, manipulou ele, modificou, esqueceu de fechar, teve uma queda de energia, seu computador desligou, então você pode perder informações. Então, sempre que você utilizar um arquivo, você vai ter um comandozinho para fechar. A gente vai falar dele no próximo slide. Corrupção de arquivo. Os dados podem ficar corrompidos, o que pode tornar o arquivo inutilizável. É mais ou menos a mesma ideia, né? Se você não fecha e tem uma queda de energia ou o computador trava, então ele pode, de certa forma, inutilizar aquele arquivo e você não conseguir abrir de novo. Então, o comandozinho para a gente fechar, né, uma vez que nosso arquivo está aberto na memória, né, os arquivos que foram acessados, é esse aqui, ó, arq1.close. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, se eu der um Ctrl Enter aqui, ele vai fechar o arquivo. Aí, a partir do momento que eu fecho, se eu fiz alguma modificação, pronto, ele vai ficar com aquela última modificação que foi feita. No caso desse vídeo aqui, a gente não modificou o arquivo, a gente apenas acessou o seu conteúdo. Tá certo? Para ficar claro isso aí. No próximo vídeo a gente vai ver como gravar informações no TXT. Beleza? Vamos ver também como ler de novo. Né? Então a gente vai gravar, vai ler de novo, vai ver que tem que fechar, né? Senão a informação não grava. Então nós vamos fazer agora uma manipulação mesmo, modificando, né? Um arquivo TXT. Beleza? Ou até mesmo criando um arquivo novo. Caso ele não existe, você cria um arquivo novo e insere informações ali a partir do zero. Então, até a próxima.